Levítico capítulo 16, versículo 5 até o versículo 10 diz assim: Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bem, o sacerdote precisava pelo menos uma vez ao ano, no famoso dia da expiação, para o judeu um dia chamado Yom Kippur, que é um dia do qual ele retirava para o dia do perdão. Então, diante disso, era necessário neste ritual de purificação a entrega primeiro de um bode. Esse bode era morto para simbolizar a ira de Deus sendo derramada, o pecado sendo pago na vida do justo, que no caso ali era responsabilizado sobre o bode. Então todo o pecado de toda uma nação anualmente era posto ali pela morte, pelo sangue derramado daquele bode. De modo semelhante, havia um outro bode chamado bode emissário, ou em outras traduções, bode Azazel, ou melhor traduzindo, bode expiatório. Isso quer dizer que era um bode do qual o sacerdote impunha, após ele haver sacrificado o primeiro bode, ele impunha então as suas 2 mãos sobre aquele bode e o enviava para o deserto sem rumo. E aquele bode representava que os pecados daquela nação estavam sendo levados para longe, estavam sendo colocados para um local de onde eles não mais poderiam ver. Um versículo que deixava essa questão do bode expiatório muito clara para os judeus é o Salmo 103, versículo 12, quando diz assim: Quanto dista o oriente do ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, falando de um ponto do mundo até o outro. É para esse local que o bode seria enviado, para um local do qual o judeu jamais teria acesso, ele jamais relembraria. Então essa era uma forma pedagógica de ver. Um bode primeiro tinha que ser sacrificado, o seu sangue precisava ser derramado. E o segundo bode, ele levava de maneira pedagógica, carregava todos os seus pecados para longe da presença, para que aquelas pessoas, para que o judeu não mais tivesse o peso, a culpa do pecado. Bem, hoje, num dia de Páscoa, na sexta-feira da Paixão, onde nós relembramos a morte do nosso Salvador, Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi o bode perfeito, aquilo que era anual para o judeu, nós não precisamos fazer mais. Aquele ritual que existia de um bode ser sacrificado, o nosso bode foi Jesus Cristo. Jesus Cristo doou a sua vida, foi a troca do justo pelo injusto. Jesus Cristo recebeu toda a ira do seu próprio Pai na cruz. Por isso que ele chegou a clamar na cruz: meu Deus, por que me desamparastes? A dor que Jesus sentiu ali não era a dor física simplesmente dos judeus o castigando, mas era a dor de suportar o pecado de toda a humanidade. Se o pecado entrou por apenas um, que foi por Adão, agora o pecado deveria ser retirado da humanidade. O pecado foi retirado pela figura de Jesus Cristo na cruz, no Calvário. Portanto, Jesus não apenas retirou os nossos pecados, ele também nos purificou de toda essa injustiça, fazendo os nossos pecados ir para todo longe. Jesus também é o nosso bode expiatório. O Jesus, ele colocou os nossos pecados para trás, ele apagou os nossos pecados de toda a nossa lembrança. Isso fica muito claro para nós na promessa de Isaías 43, versículo 25, quando Deus diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha essas 2 palavras, apago e não
me lembro. Jesus apagou, removeu completamente todo o pecado. Romanos 8, versículo 1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que confessam a sua fé em Jesus Cristo. Hoje não é simplesmente um dia de dor, um dia de luto que Jesus Cristo morreu, padeceu, sofreu naquela cruz, onde o justo, aquele que jamais pecou, aquele que jamais teve um pensamento impuro sequer, doou a sua vida por gente miserável, por gente pecadora como eu e você. Não, hoje também é um dia de esperança de quando nós cremos em Jesus Cristo, os nossos pecados são apagados e não mais lembrados. Os nossos pecados, a sua dor, a sua aflição, aquilo que você já cometeu de errado, Jesus apagou de maneira completa. Isto não tem poder mais para te condenar. Isso só é possível, não por conta de rituais humanos. Isso só é possível porque o próprio Deus se esvaziou da sua glória, sofreu, padeceu em meu e seu lugar. Portanto, Jesus Cristo é o nosso bode perfeito. Portanto, nessa sexta-feira, nós podemos ter esperança que Ele vive, que Ele ressuscitará no domingo. Que Deus o abençoe, que Jesus te fortaleça e que você nessa sexta-feira possa refletir sobre aquilo que Jesus fez e depositar a sua confiança exclusivamente nele, que tem poder para apagar todas as suas transgressões, mas também para te purificar, para te dar uma nova vida. Que Jesus te abençoe. Uma feliz Páscoa.